Aula 20 da Física C. Nós aprendemos que quando eu tenho uma carga elétrica positiva, eu posso calcular naquele ponto, a uma distância D, do centro da carga, dá para calcular o campo elétrico. Como é que se calcula o campo? O campo é Kq D ao quadrado, constante eletrostática, o valor da carga e a distância ao quadrado. Naquele ponto, dá para calcular o potencial dele. Kq por D. Campo é vetor, potencial não é vetor, é só um número. Só tem o valor dele, não tem direção nem sentido. E o campo é vetor. Como a carga é positiva, o vetor é de afastamento. Esse aqui é o campo elétrico. Se naquele ponto que eu já calculei campo e potencial, eu colocar uma carga elétrica, por exemplo, a carga elétrica Qzinho negativa, agora sobre ela aparece uma força elétrica. Como é que se calcula essa força? Kq vezes o Qzinho, que eu coloquei lá, distância ao quadrado. Como Kq por D ao quadrado é o campo, se eu já tiver esse número aqui calculado, esse valor calculado, eu posso usá-lo aqui. Aí a força elétrica fica sendo o valor da carga que eu coloquei lá, vezes o valor do campo. Força que entra. E qual o sentido da força? Força também é vetor. Qual o sentido? Agora eu analiso pelos sinais das cargas. Carga positiva com carga negativa, o campo é a força elétrica é de atração. Por que os dois vetores têm sentidos contrários? Porque a carga que eu coloquei lá, de teste é negativa. Então eu tenho dois vetores e um sinal negativo entre eles, significa que o sentido deles são contrários. Dá para calcular ali também a energia que essa cargazinha que tem que ter para ela ganhar velocidade no sentido de se aproximar da carga principal. Essa energia é Kq vezes Q dividido pela distância D. Essa energia tem alguma coisa a ver com esse potencial? Claro, né? Kq por D, isso aqui é potencial. Então, energia vai ser o valor da carga elétrica ali colocada, multiplicado pelo seu potencial. Eu vou usar essa formulazinha aqui, daqui 19 minutos e 32 segundos. Vou até marcar ela aqui, ó. Energia é o valor da carga elétrica vezes o potencial dela. Tá lá para a gente usar daqui agora 4 segundos a menos. Bom, então isso aqui foi uma revisão do que nós já vimos até agora. Aula 20. Eu tenho uma carga positiva. Sabemos que ela cria ao redor de si um campo elétrico e um potencial elétrico. O que vai me interessar agora é o potencial nesse ponto aqui, a uma distância D. Vou marcar dois pontos, o ponto A, a distância A do centro da carga, e um ponto B, um pouquinho mais afastado, do centro da carga a uma distância dB. Como é que se calcula o potencial no ponto A? O potencial no ponto A é o valor da constante eletrostática, o valor da carga principal aqui, que está gerando esse potencial todo aqui, dividido pela distância A. Qual é o potencial do ponto B? O potencial é o mesmo produto no numerador, dividido pela distância do centro da carga até o ponto B. Qual potencial é maior? Aquele que está mais próximo. dA aqui é menor. Essa distância é menor, então o potencial é maior. O potencial de A é maior que o potencial de B. Olha a pergunta agora. Eu quero que vocês me informem
qual é a figura geométrica que forma se eu pegar todos os pontos que têm o mesmo potencial de A? Qual é a figura geométrica que forma se eu pegar todos os pontos que têm o mesmo potencial de A? Ora, para ter o mesmo potencial de A, está aqui a formulazinha. Todos eles têm o mesmo constante eletrostática, todos eles têm a mesma carga elétrica principal. Então, todos aqueles que estiverem à mesma distância vão ter o mesmo potencial. Mesma distância, então, é uma esfera ao redor dessa carga elétrica. Como nós vamos trabalhando no plano, vou desenhar um círculo. Então, eu vou desenhar assim, ó. A carga elétrica principal aqui até aqui, e aí o ponto a uma distância dA é este ponto. Então todos os pontos que estão à mesma distância dA vão ter o mesmo potencial. Então vai formar um círculo. Esse ponto aqui tem o mesmo potencial, porque está à mesma distância, todos os pontos aqui têm o mesmo potencial. Essa linha é chamada de linha equipotencial. Equipotencial que tem o mesmo potencial. Esse aqui é o ponto A. Então todos os pontos aqui têm o potencial VA. E o B, a mesma coisa. O B está numa distância um pouquinho maior, a distância dB. A figura geométrica que se forma, se eu pegar todos os pontos que têm o mesmo potencial de B, também vai dar um círculo. Esse círculo aqui é de todos aqueles que têm um potencial de B, porque todos estão à mesma distância do centro da carga. E o potencial de A é maior que o potencial de B. Eu vou tirar essas distâncias aqui para não ficar muito confuso o desenho. Olha o que eu vou fazer agora. Vou colocar no potencial de A, vou colocar uma carguinha pequenininha positiva e quero transportar essa carga do potencial A para o potencial B. Eu quero transportar essa carga daqui para cá. Aí eu pergunto, qual é o trabalho da força elétrica? Por que força elétrica? Porque no exato momento que eu coloco a carga, vai aparecer força. Aí eu quero saber, essa força me ajuda nesse transporte daqui para lá ou ele prejudica? O trabalho é motor ou o trabalho é resistente? Vamos estudar isso? Olha, como é que a gente aprendeu o trabalho na mecânica? Força vezes distância. Ou seja, é a força elétrica que vai aparecer vezes essa distância entre os dois potenciais. Isso são dados, são grandezas da mecânica. Eu preciso usar grandezas elétricas para calcular o trabalho da força elétrica. Então, eu posso usar essa fórmula? Claro que pode, desde que eu conheça a força elétrica e conheça essa distância. Vamos multiplicar esses dois aqui? Só para a gente tirar uma conclusão bacana aqui. Como é que se calcula a força elétrica que vai aparecer sobre a carga? Constante eletrostática, produto das duas cargas pela distância ao quadrado. Só que eu estou multiplicando pela distância. Eu cancelo o quadrado, trabalho vai ser a constante eletrostática, o produto das duas cargas pela distância. Ora, o que é esse produto aqui? Não é energia, que eu tinha escrito aqui e apaguei? Para comprovar que trabalho é energia. Trabalho tem a unidade de joule igual a energia. Então, trabalho é energia. Então, se eu souber o valor da força elétrica, se eu souber o valor da distância entre os dois potenciais, eu uso essa fórmula aqui sem dúvida nenhuma. Só que, além disso, nós temos que dar mais possibilidades, outros cálculos para também calcular essa mesma trabalho. Que agora eu vou usar aqui lá. Lembra que energia é carga vezes potencial? Essa energia trabalha a energia. Então eu vou usar aquela formulazinha lá. Além de poder usar essa,
eu também posso usar essa aqui, ó. Energia é valor da carga elétrica. Agora, a carga tinha um potencial A e está indo para o potencial B. Então aqui é a energia que ele tem no potencial A, por exemplo. Energia no potencial A. E vai para um potencial B. Então essa energia vai ser o valor da carga elétrica colocada aqui e a subtração dos dois potenciais, VA menos VB. Porque eu quero transportar a carga elétrica de A para B. Aí o potencial é A menos o B. Então eu vou escrever assim, ó. Trabalho para pegar essa carga elétrica, levar do potencial A para o potencial B, é o valor da carga elétrica, VA menos VB. O potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Agora eu quero saber, essa força realiza um trabalho motor ou é um trabalho resistente? Agora vamos ver os sinais? A carga é positiva. O potencial de A é maior que o potencial de B. VA menos VB também, então vai dar um número positivo. Então esse trabalho aqui, para levar a carga de A para B, o trabalho da força elétrica é motor. Faz sentido isso? Olha só. Eu tenho uma carga elétrica aqui e quero transportá-la para lá. A força elétrica que vai aparecer entre essa carga principal e essa não é de repulsão, positivo com positivo repele. Então, a força elétrica vai me ajudar nesse transporte da carga elétrica daqui para cá. Por isso que ele é motor. E se a carga que eu colocasse fosse negativa? Vamos ver aqui. A carga aqui principal está aqui. Aqui está o potencial de A. Aqui está o potencial de B. Não vou fazer o desenho inteiro. Só as duas linhas. E agora, a carga elétrica que eu vou transportar é negativa. E quero transportá-la do potencial A para o potencial B. Eu quero fazer esse transporte aqui. Eu quero saber, a força elétrica me ajuda nesse transporte? Vamos ver? Trabalho para levar a carga elétrica de A para B é valor da carga elétrica, potencial de A menos o potencial de B. A carga elétrica é negativa. O potencial de A é maior que o de B. Então, quando eu faço a subtração, dá um número positivo. O número negativo vezes o número positivo resulta num trabalho negativo. Ou seja, o trabalho da força elétrica é resistente. Ou seja, essa força elétrica não me ajuda a transportar essa carga do potencial A para o potencial B. Faz sentido isso? Faz, porque qual é o sentido da força entre uma carga principal positiva e uma negativa? Não é de atração, a força elétrica não tem esse sentido, eu quero levar a carga para lá, a força elétrica vai me prejudicar, vai atrapalhar esse movimento. Por isso que o trabalho é resistente. Mais duas situações. Agora, a carga elétrica que eu vou colocar no potencial de B. Vou colocar a carga aqui e quero transportá-la para cá. Então a carga agora está no potencial B, eu quero levar para o potencial A. Eu quero saber qual é o trabalho da força elétrica. A formulazinha já está aqui, só vou adaptar. Agora a carga está no potencial B e vai para o potencial A. Então aqui fica VB menos VA, potencial de B menos o potencial de A. Então o trabalho para levar a carga elétrica positiva do potencial B para o potencial A vai ser Q VB menos VA. A carga é positiva, só que o potencial de B é menor. Então quando eu faço a subtração dá um número negativo. Quando eu faço a multiplicação de um número positivo por um número negativo, dá negativo. Então o trabalho de B para A é resistente. Faz sentido? Faz. Carga principal positiva. A carga está aqui, né? Está de B para A. É positiva. A força não é de repulsão,
e eu quero trazê-la para cá, a força elétrica vai ajudar? Claro que não, o trabalho é resistente. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar uma carga negativa no potencial de B e quero transportá-la para o potencial de A. Então eu quero agora saber qual o trabalho da força elétrica para movimentar a carga do potencial B para o potencial A. Então fica a carga elétrica, VB menos VA, VB menos VA. A carga elétrica é negativa. O potencial de B é menor. Então quando eu faço a subtração dá um número negativo. Negativo vezes negativo dá positivo. Se o trabalho é positivo, o trabalho é motor. Faz sentido isso? Off-course. Uma carga principal positiva. A carga que eu estou trabalhando é negativa. A força não é de atração. Se é de atração, a força não tem o mesmo sentido do deslocamento. Por isso que o trabalho é motor. Outra coisa. Aqui eu estou pegando a carga no potencial B e trazendo para o potencial A. E se eu fizesse essa movimentação aqui, ó, trouxesse por esse caminho aqui do potencial A, do potencial B para o potencial A, ou fizesse esse caminho aqui, ó, não está indo do B para o A, iria mudar o trabalho? Não, porque em algum momento do nosso curso eu disse assim, existem 3 forças que são chamadas de conservativas. Quais são elas? A força peso, a força elástica e força elétrica. E daí? Que essas forças são chamadas de conservativas. Significa que o trabalho que elas realizam não depende de trajetória. O trabalho que elas realizam não depende de trajetória. Então, se eu estou pegando essa carga no potencial B, trazendo para o potencial A por aqui, ou por um outro caminho para cá, ou por um outro caminho aqui, ou outro caminho, não interfere o trabalho, porque a força elétrica é conservativa. Então, independe da trajetória. Então, o trabalho realizado é sempre a carga vezes o potencial. Vai ser sempre calculado da mesma forma, independente de trajetória. Então, tanto faz o caminho que eu pegar aqui, o trabalho realizado vai ser o mesmo. Então, nós temos duas possibilidades de calcular o trabalho agora. Posso calcular o trabalho força vezes distância, e posso calcular o trabalho, o valor da carga elétrica, e usando os potenciais. Aqui eu quero transportar do potencial A para o potencial B. Aí eu vou usar VA menos VB. Se o trabalho é levar a carga de B para A, aí o trabalho é VB menos VA. Aí eu analiso se o trabalho é motor, se o trabalho é resistente, tá? E não depende de trajetória. Vou colocar aqui, ó. Então, o trabalho para levar de A para B trabalho para levar uma carga de A para B é o valor da carga VA menos VB. O trabalho para levar a carga de B para A, o valor da carga VB menos VA. E posso calcular o trabalho, força elétrica vezes distância, que é K, Q por D. Qualquer uma dessas formas aí eu calculo o trabalho. Agora, pensa comigo aqui. Eu tenho uma carga elétrica positiva. Como é que eu represento o campo elétrico que existe ao redor dela? Olha, são linhas que estão chamadas de radiais porque começam nos centros, passam pelo raio. E qual o sentido dessas linhas?
Ora, como a carga é positiva, essas linhas são de saída. Essa forma que está aqui. Aqui eu estou representando o campo. Imagine que eu vou pegar uma outra carga elétrica e vou encostar nessa. Eu vou ter que segurar, né? Pegar duas pinças e colocar elas juntas, porque a força entre elas é de repulsão. O que acontece com as linhas do campo? Essas linhas aqui que saíam para baixo quando eu encostar essa outra carga elétrica naquela. Ora, aquela que estava vindo para baixo sofre uma força de repulsão, elas ficam mais ou menos assim, ó. Sofre repulsão aqui e elas ficam mais ou menos assim. E se eu colocar mais uma terceira aqui, encostada na outra, a linha não vai ficando cada vez mais horizontal aqui? Se eu colocar várias, as linhas que representam o campo vão ficar cada vez mais horizontais aqui? A mesma coisa do lado de cá. E se eu colocar do lado de cá um grupo de cargas elétricas, uma encostada na outra, a uma distância desse grupo de cargas positivas? O que acontece com esse campo elétrico? Ora, o campo elétrico de uma carga negativa, as linhas que representam o campo chegam na carga negativa. Então essas linhas aqui vão formar um campo elétrico que possui linhas horizontais, saindo da carga positiva e indo para a carga negativa. Aqui as linhas fazem isso, ó. Para simplificar nossa vida aqui, a gente despreza essas linhas aqui, despreza essas linhas do lado de fora, essas aqui em cima, essas do lado de fora, essas aqui, e só usa essas linhas horizontais. Aí eu coloco esses prótons aqui numa placa, faço uma placa metálica e encho de prótons. Uma placa carregada positivamente. Em frente a ela, eu coloco uma placa metálica carregada com elétrons. Como é que vai ser o campo elétrico entre as duas placas? Vão ser horizontais, saindo da placa positiva e indo para a placa negativa. Não me interessa o que acontece nas bordas aqui, só acontece no meio. Esse campo elétrico horizontal aqui é chamado de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. É o famoso céu. Como é que é o campo elétrico entre duas placas carregadas, uma positivamente e outra negativamente? É um céu. É chamado de campo elétrico uniforme. Qual a característica desse campo elétrico uniforme? O campo elétrico entre as duas placas tem um valor constante. É um valor único, constante. Então, o valor do campo elétrico aqui tem o mesmo valor do campo aqui, tem o mesmo aqui, o mesmo valor aqui. Todos esses pontos que eu estou marcando aqui, todos eles possuem o mesmo valor. E qual o sentido deles? Ora, sempre saindo da placa positiva e indo para a negativa. Certo? Vamos explorar mais um pouquinho isso aqui. Porque eu preciso usar essa coisa de ter um campo elétrico com valor único, uniforme, com único valor, constante. Então, eu tenho aqui ó, uma placa carregada positivamente. Em frente a ela, eu tenho uma outra placa carregada negativamente. Uma placa separada da outra de uma distância d. E como é que é o campo elétrico entre as duas placas? O campo elétrico é horizontal. Vou fazer algumas linhas aqui, ó, saindo de uma placa, que é a positiva, indo para a negativa. O campo elétrico é horizontal e é constante, qualquer ponto que eu pegar aqui.
Ora, existe o potencial entre as duas placas? Claro que existe o potencial entre as duas placas. Por exemplo, esse ponto aqui tem o potencial A. Esse ponto aqui tem o potencial B. Qual potencial é maior? Ora, o potencial é maior aquele que estiver mais perto da placa positiva. Por quê? O potencial é positivo, vai diminuindo até ficar negativo o potencial. Exatamente no meio entre as duas placas, o potencial é zero. Está exatamente a mesma distância da placa positiva e negativa. Então o potencial A é maior que o potencial B, porque ele está mais perto da placa positiva, então o potencial é mais positivo, então o potencial é maior. Agora, qual é a figura geométrica que forma se eu pegar todos os pontos que têm o mesmo potencial de A? Qual é a figura geométrica que forma se eu pegar todos os pontos que têm o mesmo potencial de A? Não é uma linha vertical? Vou fazer pontilhado aqui para não ficar muito confuso. Então, todos os pontos aqui têm o potencial A. Então, e no B, a mesma coisa, uma linha vertical. Se o campo é horizontal, as linhas do mesmo potencial são verticais. Por quê? Todos eles têm que manter a mesma distância da placa positiva. Todos eles vão ter o mesmo potencial A e todos eles, esses outros aqui, vão ter o potencial B. Então, o potencial de A é maior que o potencial de B. Os dois potenciais estão separados por uma distância D. Os dois potenciais estão separados por uma distância D. Eu vou pegar uma carga elétrica positiva, Qzinho, e quero transportá-la para o potencial B. Levar de A para B. Como é que eu faço esse cálculo do trabalho da força elétrica? Trabalho da força elétrica para levar uma carga aqui do potencial A para o potencial B. Ora, nós sabemos calcular isso. Posso calcular de duas formas. A força elétrica que vai aparecer sobre ela, vezes a distância entre os dois potenciais, ou o valor da carga elétrica, vou levar de A para B, então é o potencial de A menos o potencial de B. Ora, esse trabalho é o mesmo deste. Então, o que nós podemos escrever? Que força elétrica, né, que vai aparecer sobre essa carga. Força elétrica vezes essa distância entre os dois potenciais é igual a carga elétrica VA menos VB. Força elétrica, eu posso escrever força que entra, essa força elétrica é o valor da carga vezes o campo elétrico, que é uniforme, qualquer ponto aqui tem um valor constante. E posso usar aqui também uma coisa que nós já usamos no começo do nosso curso de eletricidade. O que é a diferença de potencial? É o potencial de A menos o potencial de B. É sempre o maior menos o menor. Eu faço a diferença de potencial. Esse U aqui é a DDP, que nós estamos acostumados a usar. Esse U aqui, ó, que é também sinônimo de tensão, que é sinônimo de diferença de potencial, tensão e voltagem. Usando isso aqui, substituindo ali, fica assim, ó. Onde está a força elétrica, vou colocar carga vezes o campo, vezes distância. Né? Força é carga vezes campo, vezes distância é igual carga elétrica vezes a diferença de potencial. Carga elétrica dá para cancelar, aí fica campo vezes a distância entre os dois potenciais é igual a diferença entre os dois potenciais. Então, uma nova formulazinha importante para a gente aprender, para a gente decorar, quando eu tenho duas placas carregadas positivamente e o campo elétrico entre elas é constante. Eu só posso usar esse teorema do Edu
teorema do Edu, ED igual a U, só posso usar no céu. Quando, estava escrito aqui, quando o campo elétrico é uniforme, ou seja, somente entre duas placas. Aqui no meio tem um céu. Então no céu eu posso usar o teorema do Edu, ED igual a U. ED igual a U. O campo elétrico é constante em qualquer ponto que eu pegar aqui. Se eu pegar essa distância D aqui, eu calculo a diferença potencial entre esses dois pontos. Se eu pegar essa distância entre as duas placas, eu calculo a diferença potencial entre as duas placas. Então, aonde que eu pegar essa distância lá, eu vou calcular a diferença potencial entre aqueles dois pontos. Pode ser assim?